Muito bom encontrar vocês aqui hoje, nesse momento Mindfulness. Eu vou trabalhar hoje um pedacinho do sofrimento. Vamos trabalhar uma série agora, né? Nós vamos fazer uma série de trabalhos que eu vou conduzir acerca do sofrimento. E hoje nós vamos começar entendendo, né, o que é o sofrimento. Nós vamos trabalhar com o sofrimento como se nós estivéssemos doentes e fôssemos ao médico e o médico fosse dizer-nos qual é a doença que temos, né? O que é a doença? É o que vamos tratar hoje, né? O que é o sofrimento? Depois o médico diagnostica as causas do sofrimento, as causas da doença. Depois o médico nos fala sobre a cura da doença, não é? E depois ele nos diz qual é o remédio que devemos tomar para não termos mais, né, ficarmos distante daquela doença. Então, seguindo essa analogia, nós vamos trabalhar primeiro o que é a doença, o que é o sofrimento, o que é sofrer. Nós falamos tanto em sofrimento, vivenciamos tanto o sofrimento e muitas vezes não entendemos o que é o sofrimento. Então, para que nós compreendamos melhor, nós precisamos dissociar dor de sofrimento. Uma coisa é sentirmos as dores naturais da vida. Uma coisa é sentirmos o luto, por exemplo, a perda de um relacionamento, né? Uma coisa é ficarmos, de repente, sofrendo, né? Sentindo dores diante de processos físicos, emocionais, não é? E outra coisa é você sofrer com tudo isso. Então a dor entra como se fosse uma primeira flecha que nos afeta. Eu gosto de trabalhar com essa ideia da flecha porque dá para entender direitinho o que nós podemos compreender acerca da dor e do sofrimento. A flecha entra e eu posso ter opções para lidar com essa dor. Eu posso tirar essa flecha, minimizar os efeitos, não é, desse machucado, dessa ferida, sentindo apenas o momento em que essa flecha entra e tirá-la de mim, ou eu posso pegar essa flecha e aterrá-la ainda mais, sucumbi-la ainda mais dentro da minha estrutura, provocando o quê? Provocando o sofrimento. Então a dor é um processo natural, mas o sofrimento é uma opção, é uma condição de decisão, às vezes, mesmo que inconscientemente, quando nós nos percebemos, nós estamos dentro do sofrimento, porque nós não temos habilidade para lidarmos com as nossas dores. Às vezes o luto chega e ele pode ser só um luto, uma perda, mas nós às vezes nos perdemos em culpas, nos perdemos no apego, nos perdemos em diversos processos e aí nós entramos em sofrimento. Não é? Então, de onde advém o sofrimento? O sofrimento advém de 3 causas básicas. Primeiro, né, as causas das dores, né, mal resolvidas fisicamente. Então, eu tenho sofrimentos físicos, advindos, né, das sensações desagradáveis. Eu tenho sofrimentos advindos das mudanças constantes na vida. Muitas vezes nós não trabalhamos bem com as mudanças, nós não trabalhamos bem com o novo, então nós geramos sofrimento em nós, uma coisa que é para ser apenas uma simples dor, nós somos inábeis em lidar com elas e vira realmente um sofrimento muito, muito profundo, né, que é a não aceitação da impermanência. Toda vez que eu resisto à impermanência, que é uma lei natural da vida, eu tendo a entrar em sofrimento. Porque eu não trabalho bem com as mudanças. E todo ser humano tem essa dificuldade. Daí vira o sofrimento. E nós também sofremos por conta da nossa insatisfatoriedade. Mesmo que as coisas andem muito bem para nós, há sempre uma ameaça de que algo difícil possa vir a acontecer. A mente está sempre focada, muitas vezes, no negativo. E eu sou, muitas vezes, insatisfeito, não é? Muitos de nós trabalhamos com a insatisfatoriedade, com o eterno reclamar, com o eterno, né, lamentar,
muito frequentemente e aí gerando ainda mais sofrimento. Então eu posso sofrer por essas 3 causas, né, diretamente falando. E tudo isso de forma inábil, né? O que eu faço da dor transforma-se em sofrimento. Então, se eu digo que o sofrimento, né, que o sofrimento é opcional, eu trabalho com uma esfera muito profunda de entendimento da minha responsabilidade diante do sofrer. Então, eu tenho responsabilidade diante desse sofrer, não é? Eu tenho como parar, frear, né, mudar essa ideia de sofrimento. Eu tenho como optar por não sofrer. Por isso que eu quero trabalhar com vocês um pouquinho, né, pinceladas, porque esses são assuntos muito profundos que nós normalmente estudamos, né, por tempos a fio, dentro desse processo de compreensão do mindfulness, de ver a vida como ela é, de ver as coisas como elas são, né? Então trata-se primeiramente de tomar consciência. Eu sofro porque eu sou inábil em lidar com as minhas dores. O outro também sofre. E aí nós lidamos com a compaixão. Quando nós queremos minimizar os nossos sofrimentos e queremos minimizar também o sofrimento do outro, nós trabalhamos com a compaixão. Então é muito importante quando nós conseguimos identificar essa consciência muito forte. Eu sofro. E nós trabalhamos com 3 insights dentro do sofrimento. O primeiro é este reconhecimento, né? É identificar o sofrimento. Eu estou sofrendo ou por conta das minhas dores emocionais ou físicas, eu estou sofrendo por conta da não aceitação da impermanência, ou eu estou sofrendo pela minha insatisfatoriedade. Então, primeiro, a mente reconhece o sofrimento. Ele está aqui. Depois, nós devemos, no segundo insight, nós devemos incorporar, não é, a ideia do sofrer. Como é que eu faço isso? Não é? Se é uma condição física, eu entendo que dor nas costas é visto, é entendido, é vivido como dor nas costas. Uma angústia, não é? Uma ansiedade é vivida no corpo, sentida no corpo, como uma ansiedade, como, digamos, uma angústia, do jeito que ela é. Então é muito importante nós percebermos esse primeiro insight de reconhecimento. O segundo insight nós diríamos o embodiment, né, que é o incorporar de fato o entendimento de onde o sofrimento acontece em nós, vivenciando-o no corpo. E o terceiro insight é um pouco mais profundo, que é o saber que sei que sofro. Muitas vezes nós trabalhamos com o eu sei de uma forma muito superficial. Eu já sei disto, eu já sei sobre isto, eu já vivi isso, eu já entendo isto. Mas você entende de que lugar? Na maioria das vezes é superficial, na maioria das vezes é só a mente traduzindo aquele saber. É um saber só intelectual, é um saber raso, superficial. Não trata-se de um saber profundo. E o que nós estamos querendo nesse terceiro insight é o saber que sei. É ter uma condição, não é, de repente observarmos o que sabemos de um lugar mais profundo. É a condição do inconsciente, quando nós sabemos inconscientemente. Quando nós sabemos dirigir, por exemplo, nós pegamos o carro e às vezes automaticamente, não é, nós já estamos no lugar aonde desejamos chegar. Então toda a sabedoria, ela desenvolve-se de fato no inconsciente. É o saber que sei. No começo éramos sapiens, aqueles que sabiam. Agora, de um tempo para cá, com a transformação toda que o ser humano foi tendo durante os séculos e séculos, não é, de evolução, nós sabemos que sabemos. Então nós somos seres que sabemos, ou seja, nós temos uma condição maior de compreendermos o eu sei, não apenas esse sei raso, superficial, né, que simplesmente vem da intelectualidade. Então o saber que sei do meu sofrimento me gera uma condição muito profunda em lidar com ele, né, em atravessá-lo. Futuramente nós vamos observar como fazer isto.
não é? Hoje eu quero traduzir a ideia do eu sofro. E eu sei que eu sofro. Eu percebo na minha consciência, eu sinto no meu corpo, não é? Eu incorporo isso, eu tenho consciência disso no meu corpo e tenho também essa consciência maior da consciência do fato de saber que sei. E Eliot tem um dizer muito bonito acerca disso. Ele diz assim: na ordem para chegar naquilo que você sabe, que você não sabe, você deveria ir pelo caminho da ignorância. E o que você não sabe é a única coisa que você realmente sabe. T.S. Eliot. Eu acho isso uma coisa profundíssima, né? E o que você sabe é a única coisa que você realmente, né, sabe, é o que você não sabe. Então isso é muito profundo, porque está no inconsciente. Você às vezes não tem a consciência de, e aquilo já está constituído, né, profundamente em você. Então, dentro desses 3 insights, nós temos uma experiência do sofrimento. Muitas vezes nós falamos do sofrimento. Falar do sofrimento não é a mesma coisa que experienciá-lo. Não é a mesma coisa que ter toda essa consciência acerca dele. Porque nós só podemos mudar, só podemos transformar aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos, aquilo que percebemos, aquilo que a consciência nos traz pelos sentidos, aquilo que o corpo sente também pelos sentidos e pelas sensações no corpo, né? Ou pela sabedoria. E é muito importante nós observarmos isso, né? Quando você trabalha diretamente sua capacidade de estar com a dor, você amplia consideravelmente sua capacidade de estar com a alegria. Este momento é o que é. Por isso que nós trabalhamos tanto dentro da compaixão, não é? Com o reconhecimento do sofrimento, com a acolhida e a aceitação do sofrimento, com a investigação das causas do sofrimento que nós vamos fazer no próximo trabalho que nós nos encontrarmos, não é? E com a não identificação com o sofrimento. Quando nós estamos tão conscientes, tão sábios dele, que nós vamos simplesmente, né, trabalhá-lo de um outro lugar para nos vermos, ficarmos livres do sofrimento ou de qualquer ideia de sofrimento que nos chegue. E veja como nós somos inábeis em lidarmos com nossas dores e elas nos chegam a todo momento, não é? Porque é natural da vida sentir a dor, não é? À medida que nós vamos aprendendo a sermos mais hábeis quando essas dores chegam, nós estamos cada vez nos distanciando mais do sofrimento. Então essa é uma lógica natural de compreensão acerca do sofrer. Então quanto mais eu aprendo a lidar com as minhas dores, menos eu sofro. Quanto mais eu sou hábil, não é? Quanto mais eu tenho um comprometimento em olhar para minhas dores de um lugar mais consciente, mais benevolente, mais compassivo, eu vou estar distante do sofrimento. Mas isso é conteúdo, é conversa para outros encontros. Hoje eu quero que vocês guardem isto. Eu sofro, todos sofrem, porque nós somos inábeis em lidarmos com nossas dores. E que há 3 tipos de sofrimento. Os sofrimentos, né, das sensações desagradáveis, o sofrimento da impermanência, da mudança constante da vida e o sofrimento da insatisfatoriedade, quando nós estamos insatisfeitos. Não é? E trabalharmos os 3 insights. Primeiro reconhecer, depois experienciar no corpo vivamente e depois saber que se sabe acerca do sofrimento, para poder depois trabalhar e livrar-se dele. Ok, amores? Então eu gostaria Ok, muito bom. Vocês estão fazendo comentários aqui uns para os outros que eu já estou observando. Muito bom isso. Então nós vamos trabalhar com uma prática meditativa agora e eu convido vocês a estarem numa postura confortável, seja ela qual for,
nos seus assentos, em pé ou mesmo deitados, não tem problema algum. E vamos trazendo a atenção agora para essa postura, trazendo a coluna ereta, abrindo o peito, para que o ar possa fluir mais naturalmente. Vamos tomando consciência do corpo que ancora os sofrimentos. Começando pelos pés, pelas pernas, observando os quadris ancorados talvez no assento. Observando o tronco, o peito, o abdômen, a coluna, os ombros, os braços e mãos, o pescoço e, por último, a cabeça. Como se houvesse um fio aqui no topo da cabeça, puxando, alinhando o que ainda falta ser alinhado, deixando-nos nessa postura de elegância, de abertura, de dignidade por nós mesmos. Vamos buscando neste momento algo pelo que sejamos gratos na nossa prática, deixando que a gratidão ocupe os nossos espaços. Gratos pelo quê? Talvez por termos tirado um tempinho neste domingo para este autocuidado. Talvez gratos por cada respiração, gratos pelo que quer que venha. Inspirando gratidão. Partindo desta gratidão, vamos levando gentilmente a nossa atenção conscientemente à respiração, sem julgamento, sem crítica, acolhendo a respiração, como ela vai acontecendo naturalmente no corpo, momento a momento e a momento. Trazendo a nossa consciência, a nossa intenção de observarmos o ar entrando, percorrendo espaços pelo corpo e saindo do corpo por esses mesmos espaços. A cada inspiração e a cada expiração. E talvez percebamos a mente
desfocando-se da respiração. Neste momento, tomamos consciência de onde a mente encontra-se e convidamos-la gentilmente a retornar à respiração uma e outra vez, quantas vezes fizerem-se necessárias. Assim é a prática meditativa. Inspirando aqui sentados e expirando aqui sentados, com a consciência aberta, presente a tudo que acontece, vendo a vida como ela é, diante das nossas dores, as dores naturais da vida. Para trabalharmos nossas condições em lidarmos com nossas dores, para que não entremos em sofrimento. Pois o sofrimento é o que fazemos de nossas dores, momento a momento e a momento. Não podemos evitar as dores que nos chegam, mas podemos afastar o sofrimento, para que ele não se torne uma constante em nossa vida. Com a prática, vamos aprendendo a olhar para o sofrimento com mais sabedoria, com condições de compreendê-lo, de entender suas causas e não nos identificarmos com ele. Nós não somos os sofrimentos. Podemos trabalhar com a nossa prática para que não soframos, que tenhamos a opção de não sofrermos. Isto demanda consciência, isto demanda tempo, isto demanda comprometimento em estarmos atentos com tudo que nos chega, para podermos tomarmos decisões mais conscientes, mais presentes, mais sábias diante de nossas dores. Visto que não podemos evitá-las, mas podemos evitar que as mesmas cresçam. De forma complexa e transformem-se em sofrimentos. Como me encontro agora diante dessas dores? Ou há sofrimentos físicos?
as sensações desagradáveis acontecendo agora neste corpo. Há alguma dificuldade diante das mudanças constantes que a vida nos proporciona a cada momento, quando não lidamos bem com a impermanência? Ou estamos insatisfeitos, querendo sempre mais, preocupados, angustiados com o futuro, ansiosos pelo que está por vir? Vamos tomando consciência de onde nos encontramos, para podermos encontrar maneiras para sairmos desses sofrimentos. E como é observar o que acontece do jeito que é, pelo que é, como é, momento a momento e a momento, sem negarmos, sem resistirmos, apenas acolhendo o que vamos encontrando ao longo do caminho. Isso nos abre a possibilidade da autocompaixão, ao entendermos que sofremos. Que eu reconheça este sofrimento. Que eu acolha e aceite este sofrimento. Que eu identifique as causas deste sofrimento. E que eu crie condições para livrar-me deste sofrimento. E que tenhamos amorosidade e generosidade para com estes sofrimentos, acolhendo-nos, aconchegando-nos, abrindo-nos espaços para lidarmos com os mesmos. E que tenhamos cada vez mais a clareza de que daqui de onde nos encontramos, temos feito o melhor que pudemos por nós mesmos e pelos outros. Que deste lugar está tudo bem, do jeito que está. Vamos inspirando e expirando. Vamos abrindo gentilmente os olhos quando estivermos prontos. Vamos movendo gentilmente o corpo. Gratidão pela prática.
Gratidão pela presença de vocês. Estamos entrando num tópico muito delicado, né, que é o sofrimento, os nossos problemas, as nossas dificuldades do dia a dia, né, que vamos enfrentando. Então vamos compreender um pouquinho mais sobre esses sofrimentos, sobre a diferenciação com as dores, não é? Eu estou aberta a qualquer pergunta que vocês queiram fazer, qualquer comentário, qualquer contribuição para este momento. É complexo mesmo, Marina, muito complexo. Mas nós vamos buscando destrinchar isso, né, devagarinho, encontro por encontro. Nós vamos buscando com umas palavras mais suaves, mais leves, tentando compreender o que acontece, porque não tem mudança nenhuma sem que compreendamos o que acontece, sem que entendamos as causas, o porquê, né? Isso. Queria que fosse mais longa hoje, estava tão bom. Acolher o sofrimento é um grande desafio. Gratidão a esse grupo maravilhoso, acolher o que chega pelo caminho, isso é muito importante, acolher o que quer que venha. Senão nós não temos condição nenhuma de mudarmos o que acontece. Então precisamos realmente acolher enquanto estamos no caminho, né? Maísa chegou tarde, que pena. Gratidão pela prática, Claudine. É isso, amores. Então eu deixo essa reflexão, que vocês consigam a partir de agora refletir na diferenciação entre o que é dor e o que é sofrimento. A filosofia ora dá a esse sofrimento o nome de angústia como sendo algo inerente ao ser humano, e a busca pelo autoconhecimento, entendo, é uma forma de buscar eu não entendi agora, de buscar a luz para iluminar tal angústia. Essa meditação me salva o dia. Muito obrigada por me trazer aqui, está agradecendo a Verinha. A insatisfatoriedade deve ter mais gratidão. Prática disponível no YouTube amanhã, gente. Está gravado sim, vai ficar aqui, tá bom? Vai ficar aqui na live por 24 horas e vai estar amanhã no YouTube. Nosso encontro é um dos melhores momentos do dia, no canal do YouTube, tá certo? Vamos nos encontrar lá também, tá bom? Então vamos expandir este momento mindfulness, né? A angústia tão forte que dói o peito, dói mesmo. Neiva, quando medita, as emoções vêm, como se relacionar com elas neste momento? Você já me fez essa pergunta hoje de manhã e eu não vi. À medida que as emoções vão aparecendo, nós vamos tomando consciência delas. Vamos tomando consciência, acolhendo, né, observando-as e procurando-as deixá-las passarem, né, momento a momento. Procurando deixá-las, não apegá-las. Nós não entramos, né, no ritmo das emoções, nós apenas observamos, e ao observá-las nós vamos tomando consciência das mesmas para depois nos movermos e entendermos, né, como sairmos delas, tá bom? Então a gente acolhe as emoções, mas não entra no fluxo das emoções, a gente apenas observa, tá bom, Mara? Beijo, amores, não vou me estender muito aqui hoje, tá bom? Fiquem em paz, um ótimo restinho de domingo para vocês, uma ótima semana e vamos nos ver amanhã novamente no Momento Mindfulness. Um beijo grande. Gratidão.